Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Sou o professor Guilherme Falck e hoje estou aqui para fazer mais um perguntas e respostas. Tem bastante coisa ali no canal para eu responder. Acabei demorando um pouquinho para responder e acabou que encheu bastante de coisas, tá? Então vamos lá, vou dar uma passada aqui nos comentários e vamos respondendo as perguntas de vocês. Antes de começar, queria mostrar aqui para vocês esta canequinha que eu ganhei, escrito aqui do ladinho, feito à mão com amor. Olha só que legal, gente. Essa canequinha aqui é com o Aleister Crowley. Quem não conhece o Aleister Crowley, foi um mago muito controverso, que trouxe conhecimentos muito interessantes, mas também fez muitas loucuras. Até uma hora eu quero fazer um vídeo falando sobre ele, entre outros grandes nomes da espiritualidade, que vale a pena a gente trocar uma ideia. Mas eu ganhei esta canequinha feita com biscuit, vocês podem ver, né, é saliente, né? Então ela é feita com biscuit em uma caneca, tá? Foi feita à mão, né, toda ela montadinha à mão. É um pouco caricato a imagem do Aleister Crowley ali, porque é o estilo que a pessoa que fez tem, que é a minha irmã. A minha irmã, ela trabalha com esse tipo de coisa. Até postei no meu TikTok lá um videozinho mostrando a canequinha e mais algumas coisas que ela faz. Aliás, quem não me segue lá no TikTok, dá uma seguida lá também, porque eu não faço dancinha lá, pode ficar tranquilo. Mas eu coloco os videozinhos curtinhos lá, às vezes, falando de algum livro, falando de algum outro assunto que me interesse no momento ali. Eu quero trazer um comentário, eu jogo lá, porque uns videozinhos bem curtinhos e dá para ser bem sucinto e digamos até superficial, né? A gente não dá para aprofundar nada lá, mas é legal para dar uma opinião rápida, sem precisar de muitos aparatos, né? Nem microfone eu coloco, eu falo ali direto do celular e pronto, né? Então é uma alternativa bem legal para videozinhos curtos, para indicação de livros, não só relacionados a livros de viagem astral, mas aí mais um geral, né? E coisinhas como essa aqui da caneca, etc., eu coloco lá. Então convido vocês para irem lá no meu TikTok, vocês vão me achar mesmo com o professor Guilherme Falck, vocês me encontram lá. É bem fácil, tá? E no Instagram também estou sempre colocando alguma coisa e outra lá, fotos, etc. Mas videozinhos curtos geralmente eu coloco lá no TikTok, certo? Mas vamos lá então às nossas perguntas e respostas. E começamos com um agradecimento, falando que gostou muito da técnica ali, que é a Nádia Veridiano. Eu vou olhar para cá, pessoal, quando eu estou lendo, porque o meu computador está deste lado aqui, tá? Ela, então, está falando da técnica de meditação Hong So, do Paramahansa Yogananda, que é muito legal, vale a pena fazer também. Tenho também aqui um comentário de vídeo top 29,99, que ele faz uma pequena crítica ali, diz o seguinte, vocês me desculpem, tá, pessoal? Eu não gosto de falar palavrões, mas é que é como tá aqui, tá? Você estava até indo bem, mas cagou no final, dizendo vários caminhos para o Pai. O caminho é Jesus, não esqueça disso. Bom, comentando rapidinho, né? Quando eu digo existem vários caminhos para o Pai, porque eu vejo Deus como uma única coisa, né? Não sou politeísta. Eu acredito em Deus como um princípio de todas as coisas, né? E eu acredito que existem várias formas de se chegar a Deus, né? Eu acredito que são vários os caminhos. Eu não acredito que uma única religião tenha todo o conhecimento. Não acredito que somente uma forma de enxergar as coisas seja a maneira mais correta, né? Então, para mim, existem muitos caminhos para se chegar àquilo que é o grande objetivo final de todos nós que estamos aqui neste plano, né?
Quando ele fala ali também que o caminho é Jesus, não esqueça que o caminho é Jesus, a gente tem que entender que o mundo não é feito só do cristianismo, né? Existem outras religiões, outros caminhos, existe o budismo, que segue as ideias de Buda, existe o hinduísmo, que tem as ideias contidas ali no Bhagavad Gita, etc., que seguem toda um politeísmo de ideias, né, de vários deuses que eles acreditam, mas é uma religião muito bonita também, com os yogas, né? Existem, sei lá, o caminho espírita, o caminho umbandista, existem vários caminhos, né? Então, quando a gente diz que só Jesus é o caminho, eu até entendo que ele esteja querendo dizer, como eu sou um cristão, né? Eu não sigo nenhuma religião específica, poderia dizer que sou espírita, porque é o que eu mais frequento, mas eu não me limito à ideia única do espiritismo, né? Mas eu me considero cristão porque eu fui criado dentro de uma ideia cristã, e gosto do espiritismo que é cristão, então eu tenho todo esse background que é mais cristão, né? Porém, eu não posso dizer que o caminho é Jesus somente. E eu entendo o que ele quer dizer quando diz que o caminho é Jesus, porque Jesus, a gente pode dizer que Jesus é amor, né? Jesus tem todas aquelas qualidades que buscamos, qualidades morais, né? Que nós buscamos para identificar uma pessoa evoluída, né? Uma pessoa que realmente está buscando o caminho de Deus. E essas qualidades a gente vê em grandes homens que seguiram Jesus, como ele diz, né? Que nem Chico Xavier. Chico Xavier não é um evangélico, não é um católico, mas ele tem muito mais de cristão do que muito cristão fanático de igrejas aí que tem por aí, né? Ele vivia o que se chama de cristianismo, ele vivia as ideias de Jesus, né? Então, quando ele diz seguir Jesus, eu vejo, claro, como seguir o caminho do amor, o caminho da compaixão, da caridade, né? E isso, eu acredito sinceramente que não é somente algo que a gente encontra em Jesus. A gente também encontra isso no budismo e em outras religiões também, né? Mas tudo bem, como um ideal, eu penso que como um ideal, seguir Jesus é o caminho que eu creio que seja realmente um ótimo caminho, um melhor caminho, né? Agora, se for seguir Jesus da igreja, aí está cometendo um grande engano, tá? Se for para seguir o Jesus do evangélico, o Jesus do católico, eu acho que vocês estão enganados, tá? E não por Jesus, não pela doutrina do católico, pela doutrina do evangélico, mas pela forma como é apresentado Jesus fechado dentro de um ideal que provavelmente não era o ideal de Jesus, porque Jesus era judeu, Jesus não era cristão. Se você não sabe, então fica sabendo, Jesus era judeu. Jesus não veio destruir a lei, diz ele. Ou seja, Jesus ele não veio para destruir o judaísmo, não veio deixar de seguir as leis judaicas. Jesus era um judeu, ele seguia as leis judaicas, ele seguia a Torá, ele seguia os ensinamentos judaicos. Porém, era uma pessoa de bom senso, uma pessoa que sabia que no Shabá, né, onde os judeus dizem que não podemos fazer nada, que se tem que ficar em descanso total, né? Jesus sabia que pelo menos ajudar uma pessoa era mais importante do que se manter um descanso total, né? Jesus curou no Shabá, uma das coisas que revoltou os judeus na época. Então Jesus mostrava, antes de tudo, bom senso, né? E é isso que falta em muitas pessoas que vêm jogar Jesus na cara da gente. Falta bom senso. Falta tentar viver Jesus ao invés de cuspir Jesus na cara dos outros, né? Primeiro de tudo, um cristão verdadeiro, ele respeita os mais velhos, né? É um dos mandamentos, né?
respeito aos mais velhos. Quando a gente vê uma pessoa que chega aqui fazendo o que ela falou e falando palavrões, vê que é um jovem adolescente que não sabe nada da vida, né? Então, seguir Jesus está muito além de só cuspir Jesus para fora, tá? A gente não vive Jesus com palavras da boca para fora. A gente vive Jesus dentro do coração da gente e colocando a nossa alma para fora, né? Então, sugiro que estude mais sobre o assunto e busque Jesus no coração primeiro, e não atirando na cara dos outros. Temos aqui Mar. Diz o seguinte: me tira uma dúvida. Com certeza, vamos lá. Tem noite que eu, já deitado, começo a ouvir os barulhos intracranianos e a pergunta é, no momento que começo a ouvir esses sons, qual o momento exato para tentar sair do corpo? Uma pergunta bem prática, uma pergunta que também não é fácil de responder, tá? Eu poderia simplesmente dizer que quando você está sentindo os ruídos intracranianos, já é o momento de você se direcionar para fora, tá? Mas é necessário que você consiga sentir a soltura também, tá? Porque às vezes surgem ruídos intracranianos, porém ainda você não consegue se soltar para fora, você ainda está muito fixo, o seu mental ainda está muito funcionando muito, muito conectado, vamos dizer assim, tá? E você não vai conseguir se soltar. Então, se você está sentindo os ruídos intracranianos, nesse momento você tem que manter a calma, tá? Não se apressar, não criar ansiedade e tentar amplificar esses ruídos intracranianos, fazendo com que eles aumentem, que você possa sentir melhor eles. E procure sentir a soltura do seu corpo nesse momento. Sinta-se uma oscilação, como que um momento que você sente que parece que você dá uma soltadinha para fora do corpo, dá uma oscilada. Neste momento que dá essa oscilada, que é o melhor momento para você dar um impulso da saída para fora, tá? Só o ruído intracraniano, ele não é uma prerrogativa para que você tenha realmente uma experiência fora do corpo, tá? Assim como o EV, o estado vibracional, não quer dizer que você vai conseguir sair do corpo, tá? Muitas e muitas vezes você tem um estado vibracional e ele vem com toda a força e aí esvanece também e você não consegue ter a saída, tá? Então é preciso que neste momento você também procure sentir se seu corpo está oscilando e procure fazer essa saída neste momento, tá? Outra coisa importante que tem para esse momento da saída, além de você sentir, é que você, e eu sempre digo isso, é que você já tenha um alvo externo fora do corpo físico que você queira alcançar. Isso vai ajudar com que você impulsione para fora do seu corpo astral, para fora do seu corpo físico, tá? Mas se você está sentindo já os ruídos intracranianos, já é um grande sinal, tá? Significa que você já está com uma soltura legal. Basta trabalhar bem este momento, que é um momento bem delicado, que ele varia muito de pessoa para pessoa, e aí você vai ter que encontrar o pontinho exato ali que você sente que dá para sair, tá? Tem que ter uma observação ali. Vamos lá, continuando. Cantinho Místico, eu amei esse vídeo, gratidão, do vídeo Que é Ser um Místico. Esse vídeo do Que é Ser um Místico, ele teve um impulso bem grande de um tempo pra cá. Cresceu bastante gente assistindo. E eu fico feliz porque foi um vídeo que eu fiz despretensiosamente para falar de místico, né? Porque eu me considero um místico. E eu vejo muitas vezes a palavra místico ser mal interpretada, utilizada como algo, às vezes, relacionado ao misticoide, né? Que não é a mesma coisa. Aquela pessoa que viaja muito na maionese, acredita que tem que ter 1000 parafernálias para se ter qualquer experiência mística, ou seja, experiência espiritual, né? E não é bem por aí. Então esse vídeo é um vídeo que eu gostei de fazer, é um vídeo que quando eu fiz deu bem poucas visualizações, só que dos dias pra cá andou crescendo bastante, né? E eu fico bem feliz com isso. Continuando, a Rose Cruz, olha que legal.
Passei pela sessão de apometria e não dormi. Fiquei bem acordada. É uma bênção muito grande esse tratamento. Gratidão pelas explicações. Referindo-se então à entrevista que eu fiz com o Gilberto da Luz, um cara muito gente boa, falando sobre apometria, uma técnica bem legal também, que tem a ver com o desdobrar dos nossos corpos para tratamento. É bem legal essa técnica de apometria, tá, pessoal? Vamos lá, continuando. Luz do amanhecer. Sim, eu já tive essa experiência sem saber como era esse cordão. Conheci nessa experiência, depois fui pesquisar. O vídeo referente ao cordão de prata, se ele realmente existe, né? E realmente existe esse cordão. Ele é nada mais do que o nosso próprio energossoma, o duplo etérico, que se estica fazendo essa conexão com o corpo astral, tá? É bem legal também essa questão do cordão de prata, e a gente acaba percebendo ele nas nossas experiências. Não só nós percebemos, como os espíritos, aqueles que estão já do outro lado, que não tem mais ligação com o seu corpo físico, também percebem. Angel fala o seguinte: na hora de dormir, fui para um lugar todo branco, não enxergava o que estava lá. Só às vezes e parecia criança, mas sentia meu corpo deitado. Acordei e dormi e fui de novo para esse lugar. Olha que legal. Ela está falando aqui no vídeo da visão remota, mas no caso dela, que provavelmente foi realmente uma projeção astral, né? Que ela se sentiu lá naquele lugar, tá? Foi um lugar, pelo jeito, bastante bom, né? Um lugar bastante branco, que ela fala assim, né? Então, de bastante luz, né? Provavelmente um lugar bem legal. E ela disse que parecia ver crianças, né? O que também é legal, porque crianças sempre tem muito a ver com a pureza, né? Então, me parece um lugar bem, bem legal. E ela fala que ela sentia o corpo dela, então ela estava tendo essa conexão, né? E isso acontece também, gente, tá? Às vezes você está fora do corpo e sente, através do próprio cordão de prata, você sente o seu corpo lá na cama também. Não é algo raro de acontecer, acontece também, tá? E ela fala também que ela voltou pro corpo e depois voltou pro lugar, né? O que mostra que ela estava conseguindo fazer uma transição entre vibrações energéticas de uma forma bem fácil. Provavelmente amparada, tá? Provavelmente amparada. Muito legal. Vamos lá, continuando. R. Castro Santos. Hoje estou atualizando os vídeos que não vi ainda. Estava há um tempinho sem acessar o canal. Dica: quando puder, prof, leia Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Se não me lembro, esse é o título. Li há uns anos atrás. É meio cansativo, mas é um livro muito bom, com muitos fatos e sua história na íntegra. Ela está se referindo então ao vídeo que eu postei sobre a viagem astral do Barçanufo. Vídeo muito legal, gente. Quem não assistiu, assista. Um encontro de Barçanufo com Jesus Cristo. Olha que legal, né? É um privilégio conseguir ter uma experiência desse tipo, de padrão tão elevado, né? Requer um padrão energético muito bom, né? E Barçanufo era um cara fantástico, tá? Eu vou procurar esse livro, sim, e ainda quero fazer um vídeo também falando sobre Barçanufo. Assim que eu falei que eu quero falar de Aleister Crowley, falar de outros grandes místicos espiritualistas, também quero falar de personagens como Eurípides Barçanufo, tá? Eu não li ainda nenhum livro sobre o Eurípides, tá? E eu estive olhando lá no Centro Espírita alguns livros, encontrei 3 biografias dele, e até fiquei na dúvida de qual eu iria escolher, tá? E já vou na tua dica, então. Vamos lá, continuando. Lê Moreira. Professor, de forma muito tranquila, durante o dia, consigo realizar todas as técnicas. Ver com os olhos fechados, ouvir o zumbido, sentir a movimentação do corpo. Porém, tentar fazer a projeção, sinto a consciência leve, como que flutuar, e o corpo pesado. Porém, muito brevemente e desperto do estado, muitas vezes assustado.
até visualizar outros lugares nesse estado é possível, porém a dificuldade está na última etapa. Alguma dica? Legal, legal. Ele está falando ali da técnica quase-movimento, um dos últimos vídeos que eu coloquei também. Bem interessante essa técnica, tá? E parabéns, você está ali mesmo, né? Você está fazendo tudo certinho, está sentindo até todas as repercussões energéticas, e você está tendo um pouquinho de dificuldade na questão do desprendimento, tá? E eu te digo, realmente, pessoal, é o ponto mais chatinho da coisa, é o ponto crítico ali de conseguir essa saída. Por isso que muitas vezes o pessoal acaba deixando para fazer as técnicas no momento que desperta, para tentar já aproveitar o embalo e realizar a saída, tá? Porque realmente você fazer todo o procedimento, chegar até onde você está chegando e conseguir fazer a saída, é sempre um pouquinho mais chatinho, tá? E você está tendo ótimos resultados, ótimos resultados. Tá faltando acertar o momento ali do desdobramento. Talvez você esteja sentindo um pouquinho de ansiedade ou de medo, talvez aquele medo interno, que às vezes a gente até não raciocina muito bem o do porquê ele está acontecendo, mas chega na hora H de experimentar a coisa, bate aquele medinho. Então talvez, tá, você esteja criando um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de medo ali, e por isso se diz que volta um pouco assustado. Justamente por um pouquinho de ansiedade e de medo, provavelmente. Tá? Medo do desconhecido, o que é muito comum. Né? Porque como você não experimentou ainda as experiências fora do corpo, você tem aquele receio do que vai encontrar, como você vai se... com o que você vai se deparar lá do outro lado, né? E a gente acaba tendo uma certa ansiedade, tá? Então é normal. A minha sugestão é que você continue da mesma forma, pois está dando resultado para você, está funcionando legal, tá? Só que você vai ter que ajustar aquela saída. E aí a minha dica está sempre, eu insisto muito nisso, em você já ter um alvo fora, aonde você vai se concentrar em ir até ele, tá? Você vai visualizar ele, você vai imaginar ele, vai se sentir saindo e indo até ele. Isso vai facilitar muito a tua prática. Por isso que é legal já ter esse alvo pré-definido. Algo simples, fácil, que não vai te causar dificuldades no momento para você ver, você imaginar, tá? Pode ser um livro, um quadro, qualquer coisa que você sinta um certo apego emocional. Você coloca longe, sei lá, uns 3 cômodos de distância do seu quarto, bota lá na sala ou coisa do tipo. E aí você, naquele momento que já sentiu todo, e você vai fazer a separação, você se concentra neste alvo que está lá, tá? E tente. E esse tentar é ter essa vontade de ir até lá. Sinta internamente essa vontade de ir até lá. Isso é muito importante, tá? Você tem que ter essa vontade para que você consiga realizar essa saída para fora, tá? Então você intente, como dizem, né? Tem essa vontade de ir até esse local, até esse objeto, e aí você faça esse impulso, essa sensação de saída. Se quiser, você pode até utilizar a sua imaginação de sentir-se você saindo e indo até lá, tá? As primeiras vezes talvez você até fique um pouco mais na imaginação, mas com a prática você vai conseguir desligar e aí realmente sair, tá? Essa é uma dica bem legal que eu acredito que vai funcionar para você que já chegou nesse estágio todo aí. Vamos lá, continuando. A Débora Nunes, que diz que perdeu a nossa live da Consciência Próspera. Eu consegui transmitir a entrevista que nós demos lá no Consciência Próspera, eu, Júlio e o Beto. Eu consegui transmitir ao mesmo tempo no meu canal. Foi bem legal. Eu nem imaginava que ia fazer isso, né? Então eu nem avisei ninguém. Mas chegou na hora lá quando ele foi soltar a live, eu vi que dava para transmitir ao mesmo tempo. Eu pedi permissão para ele, ele disse, não, pode largar. E aí eu apertei lá o botãozinho e tive essa oportunidade que eu não sabia que era possível, né? De transmitir ao mesmo tempo que estava sendo transmitida lá no Consciência Próspera, transmitiu também no meu canal, né? Foi bem legal. A Daila, ou melhor, desculpa, a Dalila agradeceu, obrigado também pela live, né? Everything is important,
também agradeceu aí da live. Elizabeth Ferreira, felicidades pelo seu aniversário e obrigado pelo presente, que foi excelente live. Leo, eu que agradeço. O meu presentinho de aniversário, né? Foi a canequinha. E fico muito grato pela presença do pessoal lá na live, foi muito legal. As nossas lives lá geralmente são bastante demoradas, né? Passam de 2 horas, vão praticamente a quase 3 horas às vezes de live. São bem extensas. Mas são bem legais, né? Porque são 3 pessoas falando, né? Então pega eu falando, pega o Luiz Roberto Matos falando e o Júlio, né? Eu e o Júlio somos filósofos. Naturalmente, a gente começa a falar bastante. E o Beto tem muito conhecimento, então ele também vai falar bastante. Então acaba o quê? Que a live se estende, né? Mas é bem legal. Entretenimento. Fala sobre o vídeo onde eu falo sobre o Taken, que é um seriado muito legal de Steven Spielberg, falando sobre questão de OVNIs e coisa assim. Ele disse que curtiu quando vi. Já curti quando vi que estava com a blusa do Beatles. Legal. Tô com, aqui também, Beatles. Gosto muito dos Beatles. Essa minissérie está disponível na Pluto TV, de graça. Olha que legal, não sabia. A Pluto TV, vocês entram, tem um aplicativo, né, da Pluto TV, mas também dá para entrar lá pelo site mesmo da Pluto TV e vocês conseguem ver muita coisa ali gratuita, né? Tem muitos filmes gratuitos, principalmente filmes mais antigos, tá? Então essa minissérie, ela também está lá, o que é muito legal, né? Então vocês podem entrar lá no Pluto TV e assistir, que vale a pena. Taken é muito show, gente. Vamos lá, continuando. O Tiago, obrigado pela explicação da hipnagogia e hipnopompia. Fabrício fala o seguinte, nos 4 passos para o sucesso da viagem astral. Boa noite, professor. Primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Minha pergunta é, esses 4 passos são feitos ainda acordado, desde o relaxamento, mantendo a consciência o máximo possível? Sim, são. são ainda acordados, tá? Só que você tem que relaxar bastante a ponto de entrar num processo de adormecimento do corpo físico, mantendo a consciência desperta, tá? O que não é algo muito fácil de se fazer, mas aí com esses 4 passos aí, com certeza você vai ter sucesso, tá? Realmente são feitos para uma projeção de consciência contínua, né? Vamos lá. C. Hessler, como posso aprender projeção astral? Tem algum canal que ensine? Ele falou sobre isso no vídeo do Sadhguru, que eu faço um react ali do Sadhguru. Foi um vídeo que até me deu um pouquinho de dor de cabeça, porque vem algumas pessoas que gostam muito do Sadhguru e acharam que eu estava talvez falando mal do Sadhguru, coisas do tipo. Mas não, eu gosto do Sadhguru também. Já estudei algumas coisas deles, li um livro do Sadhguru muito legal, gente. Um livro muito show do Sadhguru. Mas eu não compreendi muito bem a questão dele quanto à viagem astral, como ele colocou ali. Posteriormente, depois até compreendi melhor a forma como ele separou as questões dos corpos. Para os indianos, quando se fala em corpo etérico, eles não têm a mesma concepção que nós aqui no Ocidente temos de corpo etérico. Para nós, o corpo etérico seria o mesmo que o duplo etérico e o mesmo que o energossoma, ou aquele corpo de energia vital que dá vitalidade para esse nosso corpo físico. Portanto, um corpo que não se separa do nosso corpo físico, senão este corpo morre, né? Então, esse corpo vital está sempre junto conosco, e quando nós realizamos uma viagem astral, nós vamos para o corpo astral, a gente não sai com o corpo etérico, tá? Só se a projeção for muito próxima ao corpo físico, então nós temos uma carga maior deste corpo etérico nos envolvendo, tá? O que faz com que a nossa experiência seja mais densa, mais próxima ao corpo físico. No entanto, quando a gente sai do corpo para outros lugares, a gente utiliza o corpo astral, né? E o que tem de conexão é o cordão de prata, que tem uma mistura, vamos dizer assim, do energossoma com um pouco do astral, do perispírito,
o que faz então que a gente consiga fazer essa conexão, tá? Só que lá para os indianos o que acontece? O corpo etérico é um corpo que está acima até do mental, tá? Então é um corpo mais sutil, e aí isso gera algumas complicações em compreensão, tá? Então quando eu fiz esse vídeo do Sadhguru, por exemplo, eu não sabia sobre isso, né? E eu interpretei de uma forma um pouco errônea, ou que talvez ele até não tivesse ideia direito do que ele estava falando, mas não é isso. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. A diferença é que ele estava falando de uma maneira um pouco diferente do que nós falamos aqui no Ocidente, tá? Buenas. Enquanto ele fala ali, o Hessler, quando ele diz se tem algum canal que ensine a projeção astral, você está neste canal. Porque este canal ensina a projeção. Tem uma parte só de técnicas aí para você fazer. Tem muitas e muitas dicas para você fazer que vale um curso, mas também tem um curso dado pelo Alexei Bueno, que está aí numa playlist separadinha, um curso sobre viagem astral aí muito legal com o nosso querido Alexei Bueno, tá? Fora isso, pessoal, eu pretendo ainda montar um curso mais didático, organizadinho, para colocar lá na Udemy. Só que aí ele vai ser pago, né? Na Udemy a gente coloca o curso e cobra uma taxinha lá para disponibilizar esse curso, tá? E eu pretendo fazer isso ainda, mas é uma coisa mais organizadinha, vai requerer tempo para gravar todo ele, organizar o material didático, deixar PDFs, etc. Então eu pretendo fazer ainda com tempo, é uma ideia que me parece interessante. A Rosemary Matos, ela diz o seguinte: olá, chegando e me inscrevendo no teu canal. Há muitos anos estudo sobre o desdobramento e saí várias vezes, mas não domino a prática. Tenho mergulhado nos porquês dessa dificuldade. Estou chegando na raiz dos porquês. Ontem, ouvindo mais que assistindo a este vídeo, acabei dormindo e tendo um sonho lúcido relacionado com os porquês das dificuldades em sair consciente. Estou morando na fronteira com o Uruguai, onde tudo começou nos anos 70. Sigo estudando teus vídeos e vendo os comentários. E confiante do que agora vai. Muito obrigado. Eu que agradeço, comentário muito interessante. Eu acho muito legal ver uma pessoa que ela está realmente buscando entender todas essas questões. Te digo que estou no mesmo caminho. Buscando os porquês certinho de tudo isso, por que acontece determinadas coisas, como acontece, etc. Né? E acho que é por aí mesmo, somos todos estudantes, todos aprendizes dessa questão, e acredito que nenhum de nós ainda tenha um total domínio dessa experiência, é algo que a gente está ainda descobrindo os meandros, como funciona e etc. Eu acredito que futuramente vai ser algo muito mais simples para as pessoas que virão em outras gerações ter essas experiências, né? Mas os primeiros passos estão aqui sendo dados por nós. Então, realmente fico muito feliz de ver que você está pesquisando sobre o assunto. Pesquise e pense até em, quem sabe, em escrever sobre o que você está pesquisando, né? É muito legal trazer isso num livro ou, sei lá, alguma outra forma de apresentar, é bem interessante. Priscila Nunes Ferreira: bom dia, professor. Me ajuda, se possível, por favor. Eu me deito, foco na respiração, foco no relaxamento, consigo identificar o ponto onde atinjo o estado vibracional, escolho uma técnica de saída, sinto os sintomas agradáveis ou não, depois consigo perceber a sensação de descolamento, mas a partir daí não evolui. Se fico muito tempo trabalhando energia, me parece que meio que passa e não consigo passar da fase do descolamento. Se trabalhando o descolamento, parece que sinto cansaço mental, acabo dormindo e passo todo o restante da noite cochilando e acordando em estado vibracional. E fico cansada porque acabo não dormindo. Minha dúvida é se consigo entrar no EV nesse ponto, já está bom para ir para a técnica de descolamento e sair do corpo, né? Se caso não consiga descolar e sair, como fazer para não ter esse cansaço mental
e não ficar nesse dorme-acorda que acaba fazendo com que eu não durma. É falta de prática e isso acaba passando com o treino? Muito obrigada, fique com Deus. É realmente falta de prática. Realmente é falta de prática. Você vai ver que isso passa, tá? Mas tem algumas coisinhas aí, tá? Vamos lá. Você fala primeiro que você chega ao estado vibracional. Show. Aí, chegando no estado vibracional, você já está com praticamente tudo na mão aí para conseguir realizar a prática, tá? Só que aí, me parece ali que você fala que às vezes você chega ao estado vibracional e ele passa, né? Ele decai, né? E isso acontece normalmente com todos nós. Às vezes você consegue instalar um estado vibracional forte e na hora de fazer a saída parece que ele vai decaindo, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e some o estado vibracional e se foi a projeção, você não consegue. Bom, isso acontece por alguns motivos. Um deles é que você ficou ansiada, tá? A primeira coisa de tudo. Você percebeu o estado vibracional e bateu aquela ansiedade, agora vai, e aí não vai. Isso é normal, acontece também, é falta da própria prática mesmo, tá? De você conseguir manter naquele momento a paz interior, a tranquilidade, né? E aí você conseguir se direcionar para fora do corpo, tá? Então, esse vai e volta acontece muitas vezes do EV ele vir e esvanecer se for, né? Aí você perdeu o ponto mesmo, né? Acontece isso aí, tá? Então, quando você sente o estado vibracional, você primeiro tenta amplificar ele, sentir ele ficar fortão. E quando você sente que tá forte aquele estado vibracional, que ele tá explodindo lá, aí você se concentra na saída. Mas aí que tá outra coisa, não faça aquela força para sair. Porque essa força que você vai fazer para sair vai fazer com que você acabe criando um pouco de tensão, tá? E aí você não consegue sair. É bem delicado mesmo, tá? Não perca a esperança, tá? Porque é realmente delicado aquele momento ali, tá? Então, quando você sentiu que o EV está forte e que está o momento de sair, você começa então a se concentrar fora do corpo físico, tá? E aqui eu repito novamente. Tenha um alvo lá fora, já tenha algo que você possa direcionar a sua energia, a sua vontade para lá. E aí isso vai ajudar em muito que você consiga fazer essa transição desse momento ali para fora do corpo. Porque acontece muitas vezes a gente ficar preso na sensação do EV, sentindo a sensação do EV e preocupado se o EV vai sair e você não vai conseguir, e todo esse movimento ali você não sai. Você está concentrado dentro do corpo. Você não está direcionando a energia para fora do corpo, mas você está preocupada com o EV, está preocupada se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, se ele, entendeu? E aí o que acontece? Você perde o ponto e não consegue fazer a projeção, tá? Então tente a saída logo que você sentiu que o EV instalou no seu corpo e que você sente que dá para fazer a prática da saída, faça a sua prática da saída, mas se concentrando para fora do corpo, lá fora do corpo. Mantenha o foco longe, fora do corpo. Aí vai facilitar bastante, tá? Bom, outra coisa. Se você sentiu que não deu, aí você vai dormir, né? E aí vai acontecer isso que você falou. Comigo aconteceu também. Aí você, desperta novamente e passa pelo mesmo processo e adormece e não consegue. Você vai ter uma noite picada, tá? Aquela noite dorme, acorda, dorme. Gente, isso aí é uma noite péssima, tá? E aí vai acontecer o quê? Você vai ficar muito cansada mesmo, tá? Então, se você fez a experiência, não deu certo, você vai dormir tranquilamente pensando o seguinte: bom, a próxima vez que eu acordar eu tento, tá? Mas não crie a preocupação e a ansiedade que vai fazer você ficar nesse acorda não, acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme, que isso vai te trazer um cansaço gigantesco, tá? Então relaxe e deixe acontecer. Na próxima vez que você acordar, você tenta a saída, mas sem criar estresse, sem criar tensão. E acho que é aí que de repente você está pecando. Talvez você esteja criando tensão, tá? E aí isso vai fazer o quê? Que você não consiga a projeção, aí você adormece, aí você tenta novamente depois, você não consegue a projeção porque criou tensão, adormece, e aí você vai levar um cansaço, tá? Então eu aconselho assim, faça isso. E deixe
deixe acontecer, se conecte lá fora, não crie tensão, deixe a coisa fluir tranquilamente, sem tensão. E aí se concentra lá fora que você vai sair. Com certeza você vai sair. Se você não conseguiu e adormeceu, voltou para o sono, relaxe, se entregue ao sono normal e tenha em mente o seguinte: quando eu acordar da próxima vez, eu vou tentar, mas tente de forma tranquila, tá? Sem criar tensão. De preferência, se puder, deixa dormir um tempo e quando você acordar de manhã, você tenta novamente. Porque senão fica esse acorda, não acorda, é bem complicadinho mesmo. Esse acorda, levanta, acorda e dorme, você pode deixar para dias que você não tem muita coisa para fazer. No sábado, por exemplo. E aí lá de manhã, quando você acorda de manhã cedinho, você pode fazer essa tentativa, né? Aí tudo bem, faça umas 3 vezes ali, depois, se não der, deixe para uma próxima vez, tá? Porque senão cansa muito mesmo. Vamos lá, continuando. Espero ter respondido. Thelma Vilena diz o seguinte, lá no vídeo do que é ser um místico: um desenvolvimento fantástico transmitindo ao mundo inteiro. Vamos buscar refletir e encontrar seus pensamentos positivos vivendo agora mesmo. Até sempre. Legal, legal. Ótimo comentário. Muito obrigado. A Débora Nunes, falando que vai assistir pela segunda vez o vídeo do porquê minha técnica não funciona. E por fim aqui tem observador 3419, que ele faz um questionamento sobre um vídeo que eu falo do meu contato com o meu amparador, e aonde eu mostro o meu amparador com a imagem do Ramatiz, tá? Mas os seus amparadores são iguais ao do Wagner Borges, fala ele. O que garante que não são frutos da sua mente? Ótima pergunta, tá? Como eu disse agora há pouco, né? Ele se apresentou para mim com a imagem do Ramatiz. O Ramatiz não é o amparador do Wagner Borges, tá? O Ramatiz, ele escrevia por outros autores e também se apresentou para o Wagner Borges, mas ele não é um amparador do Wagner Borges, tá? Um amparador, ele não é como um anjo da guarda no sentido da Igreja Católica ou algo do tipo, tá? Como se fosse um ser que está ali grudado com você sempre e não trabalhe com outras pessoas ou coisa do tipo, tá? O amparador, às vezes, ele trabalha com mais de uma pessoa. Ele trabalha com várias pessoas, tá? E tem alguns que não, que ficam realmente trabalhando somente com aquela pessoa ali, tá? Depende muito. O amparador também, ele não está sempre com você, e também o amparador varia de acordo com a época da sua vida, tá? Às vezes você pode estar trabalhando com um determinado amparador porque você está trabalhando num determinado direcionamento de pensamento. Digamos que você está trabalhando muito mais com pensamentos orientais, etc, etc. E naquele momento, então, o amparador que vai te ajudar, ele está nessa egrégora, ele está ligado a essa forma de pensamento. Mas depois você vira um cristão evangélico, vamos dizer assim. E agora o teu pensamento é só Jesus. Então, o amparador, ele não tem mais a mesma conexão com você. Então vai se chegar um outro amparador que vai trabalhar com você mais ligado a essa linha de pensamento, a essa área de pensamento. O meu amparador, quando surgiu para mim, na época, eu estava muito ligado ao trabalho do Wagner Borges. Eu estava sempre recebendo fitinhas lá do IPPB, fitas cassete na época. Eu estava sempre trabalhando o que o Wagner Borges falava, as visualizações, etc. Todo o trabalho do Wagner Borges. Consequentemente, o amparador que veio conversar comigo, ele estava ligado a essa linha de pensamento. Além do mais que ele não queria se apresentar para mim. Ele queria ficar nos bastidores, mas eu insisti muito com ele para saber o seu nome e saber a sua aparência, né? Aquela coisa do tipo, eu quero ver meu amparador, eu tenho que ter um amparador, né? E eu quero ver ele. E aí comecei a realmente incomodar bastante. Ele plasmou essa forma porque seria a forma mais fácil de eu compreender, a forma que seria mais acessível no momento para mim. E eu achei estranho também naquele momento.
mas eu compreendi dessa forma que eles estavam utilizando uma forma, porque eles plasmam muito facilmente a forma deles, né? Eles mudam muito facilmente a forma. Então, ele plasmou aquela imagem ali, que era a imagem conhecida por mim do trabalho do Wagner Borges, tá? E ele me deu um nome indiano, que eu não conhecia na época, que é Ananda. E depois eu fui descobrir, né, que Ananda é um nome bastante comum na Índia, além de ser um nome relacionado com despertar e coisas do tipo. Também foi um discípulo de Buda, enfim. Esse nome ele é um nome bastante conhecido, tá? Então, ele se apresentou para mim como Ananda, né, e me deu aquela aparência meio que pra eu calar a boca, né? Ele tá me enchendo o saco, vamos mudar essa aparência aqui, né? Isso não importa, né? Então, nesse sentido, então, não é o mesmo operador do Wagner Borges, talvez eu esteja ligado até a linha de pensamento dele na época, porque era a linha que eu estava ligado, né? Mas não era o mesmo operador, embora a aparência tenha sido muito semelhante, pelo menos a que eu vi do Ramatiz, tá? Então, provavelmente foi uma plasmagem que ele me deu ali naquele momento, tá? Quanto a como saber se não era fruto da minha mente? Simples. Por causa da forma como ele conversou comigo. Ele falou realmente comigo, eu ouvi a sua voz perfeitamente, ele me passou informações, conversou comigo, mostrou independência na forma de falar, se mostrou também bastante elevado e compreensivo nas minhas perguntas. Então era realmente um ser à parte de mim, né? À parte no sentido de que não era a mesma consciência que a minha, tá? Não era eu pensando, mas era algo vindo externamente para mim. Eu ouvia a voz dele, eu ouvia o que ele estava me dizendo, e as perguntas que eu fazia eram respondidas por ele de forma que eu não responderia. Então, eu vejo, nesse sentido, eu vejo que não era fruto da minha mente, né? Agora, a imagem e o nome que ele me deu, a imagem ele plasmou, provavelmente a imagem que ele achou mais fácil no momento ali para que eu aceitasse, né? E o nome me parece também que é indiferente, né? Talvez seja realmente o nome dele, talvez ele tenha usado um nome real que ele tenha tido numa outra encarnação aqui, talvez ele tenha pegado um nome genérico, não sei. Mas foi isso que ele me passou, tá? Sendo que também posteriormente eu acabei não tendo contato com ele, tive contato com um outro amparador que era um chinês. Esse não me passou o nome e eu vi ele somente de longe, tá? O chinês. Que também tinha muita relação com o pensamento oriental, pois eu sempre fui muito ligado ao pensamento oriental. A primeira forma de estudo que eu fiz foi do taoísmo, porque eu fazia Kung Fu, e aí eu comecei a aprender taoísmo com o meu professor, me passou um livro de taoísmo, com aforismos, etc., que eu estudava e meditava. Foi no Kung Fu que eu aprendi a meditar, tá? Então eu sempre tive muita ligação com essa parte oriental. Até hoje eu pratico artes marciais, né? E tenho essa ligação muito forte com essas questões orientais, tá? Mas embora hoje em dia eu me considere com um pensamento muito mais voltado para o lado cristão. Bom, pessoal, é isso aí por enquanto. Passei aí bastante comentários que foram deixados, né? Fico muito agradecido, muito obrigado mesmo. O vídeo já está bem longo, então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Paz profunda para todos vocês.